São Paulo, antes de conhecer realmente quem era Jesus, era um perseguidor dos cristãos. Segundo relatos bíblicos, ele estava envolvido no primeiro martírio de um apóstolo de Jesus, que era Santo Estevão, se eu não me engano. Saulo, ele perseguia os cristãos, ele prendia, ele forçava as pessoas a renunciarem sua fé em Jesus Cristo. Na ótica humana, nós podemos pensar que Deus poderia ter desistido dele. Deus poderia ter castigado Saulo por ele perseguir os seus. Deus poderia ter castigado ele, mas Deus não desistiu. O relato bíblico que foi proclamado diz que Jesus fez questão de aparecer para Saulo e perguntar por que ele perseguia Jesus. É claro que o autor sagrado, ao relatar isso, ele quer nos mostrar que Jesus nunca desiste de nós, por maiores que sejam os nossos pecados, por mais que sejamos falhos, ele não desiste de nós. E a conversão de Paulo não foi algo mágico, não foi de um dia para a noite, mas foi um processo de conhecimento de Jesus Cristo. Se nós estamos aqui um ano rezando o terço, é sinal que vocês estão procurando a cada dia conhecer Jesus. Esse é o processo de conversão. O processo de conversão não é mágico, ele não acontece do dia para o outro. Um dia eu estou no mundo, no outro dia, descobri a Deus. Não é assim, mas é um processo. Toda a nossa vida é um processo de conversão, porque nunca conhecemos a Deus por completo. Saulo, ele era um homem estudado, tinha um conhecimento muito profundo, e você pode perceber na Bíblia que as cartas com a literatura mais bonita são dele, porque ele era intelectual. Mas ele só foi conhecer Jesus quando ele viveu o processo. Tanto é que o autor sagrado, ele fez questão de dizer que Jesus apareceu para ele, não foi na sua casa, e nem foi no templo, foi no caminho. Foi no caminho. Jesus apareceu para São Paulo no caminho. E a nossa vida é um caminho de discernimento, um caminho de conversão, um caminho de conhecimento de Deus. E a melhor forma de conhecer a Deus é sempre procurando escutar a sua palavra. Quando Jesus pregava, a mulher encantada com suas palavras disse: bendito é o fruto que te carregou e os seios que te amamentaram. Como foi que Jesus respondeu? Ela é feliz, mas ela é mais feliz ainda, porque ouve as minhas palavras e a põe em prática. Então, o processo de conversão acontece quando nós procuramos escutar as palavras de Deus e a pôr em prática. E a oração do terço é uma forma eficaz de conhecer a palavra de Deus. A igreja é tão sábia que nos deu o terço para conhecer a palavra de Deus. Porque o terço, o seu centro, não é pedir, não é uma oração para pedirmos, eu vou rezar o terço para pedir chuva, eu vou rezar o terço para pedir a saúde. Não é isso. O ponto central do terço não é pedir,
mas é conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a pessoa de Jesus Cristo, o milagre vai acontecendo automaticamente na nossa vida. Nós não precisamos pedir: Senhor, eu estou precisando disso. Ele já sabe. Mas quando nós conhecemos Ele, no sentido de se colocar neste processo de conversão, nós vamos perceber que o milagre vai acontecendo na nossa vida. Então o texto, a sua finalidade é apresentar Jesus no olhar de Maria. É por isso que um dos símbolos mais fortes do texto é a cruz. Porque foi pela cruz que Cristo nos deu a salvação. Foi pela cruz que Ele remiu o mundo do pecado. Foi pela cruz que Ele nos tornou novos homens e novas mulheres. E o mais interessante é que depois da cruz, vem 3 contas separadas, representando a Trindade Santa. Então Jesus Cristo, Ele faz parte da Trindade Santa. E a Trindade Santa, sendo o único Deus, se faz presente na nossa história, se faz presente na nossa família, se faz presente na história da humanidade. Ano passado vivemos um período em que a humanidade enfrentou um grande desafio e ainda continua enfrentando, que é o coronavírus. E percebemos que Deus está presente, caminhando conosco, principalmente nesses momentos de sofrimento. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós rezamos o texto e pegamos nas 3 primeiras contas, devemos lembrar do Pai que nos criou, do Filho que nos remiu o pecado e do Espírito Santo que nos santifica e nos conduz para o céu. Os 5 mistérios do texto, eles não foram colocados à toa. Eles têm um propósito de nos lembrar das 5 chagas de Jesus. O que são as 5 chagas de Jesus? O sofrimento que Jesus passou. Mas Jesus, Ele passou esse sofrimento, não foi de forma sacrificial. Eu vou à força. Não é assim. Jesus recebeu as 5 chagas por amor. Jesus, Ele aceitou passar na cruz porque Ele nos ama. Porque Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não é à toa que Ele cansou de dizer que veio para que todos tenham vida. Então Ele passou pela cruz. As 5 chagas são sinais de que Deus, Ele quer que nós tenhamos vida. Vida neste plano terrestre e a vida eterna depois que passamos pela nossa Páscoa. E a contemplação do texto representa as fases da vida de Jesus. Qual foi a fase que nós lembramos hoje? A da infância de Jesus. Da anunciação à Virgem Maria até a perca e o encontro do menino no templo, quando estava debatendo sobre Deus entre os doutores da lei. Depois vem os mistérios sobre os milagres de Jesus. Depois sobre a agonia de Jesus. E por fim sobre a ressurreição e o nascimento da igreja. Ou seja, o terço tem a finalidade de fazer o cristão enxergar Jesus Cristo com o olhar de Nossa Senhora. Vocês lembram aquela passagem que o autor sagrado diz que Maria escutava e guardava em seu coração? Pois é, nós conhecemos tudo aquilo que Maria guardou no seu coração quando nós rezamos o texto. Por isso, estamos neste grande processo de conversão, conhecendo Jesus Cristo através de sua mãe, Maria Santíssima. E com certeza, assim como Saulo, a cada dia, Jesus Cristo vai se revelando como o Senhor de nossa história,
como Rei de nossa família e como a salvação de toda a humanidade. E assim, consequentemente, vamos vendo os seus sinais em nossa vida, vamos percebendo o milagre acontecendo. Não aquele milagre do aleijado se levantar da cadeira de roda, não é isso, e do cego enxergar. Mas quando conhecemos Jesus, percebemos o milagre em nossa vida, quando nos sentimos em paz. Neste mundo que é tão difícil sentir paz, quando nós sentimos paz é sinal que Jesus ali está. Nós percebemos o milagre de Deus acontecendo em nossa vida, quando nós sentimos o amor de nossa família. Nós sentimos o milagre de Deus acontecendo em nossa vida, em um mundo inserido de discórdia, preocupações, angústia, e mesmo assim temos força de se levantar e ter a esperança de dias melhores. Portanto, quanto mais nos aproximamos de Jesus, quanto mais adentramos este processo de conversão conhecendo a Deus, nós somos fortes, nós somos capazes de enfrentar as dificuldades da vida, assim como Saulo enfrentou. E o interessante é que ele ficou cego quando viu Jesus. E logo após os seus olhos se abriram. Enquanto nós não entrarmos no processo de conversão, nós somos cegos. Cegos por quê? Porque não conseguimos enxergar a graça de Deus acontecendo na nossa vida. Mas quando conhecemos Jesus, assim como Saulo, os nossos olhos se abrem e conseguimos enxergar esse mundo novo, esse mundo em que Deus se faz próximo de nós. E Maria, sempre à nossa frente, vai nos aproximando de seu Filho e vai nos cobrindo com seu manto sagrado, nos protegendo da ação do inimigo que sempre quer nos afastar de Jesus. Portanto, mãezinha, te agradecemos e rendemos louvores a ti por todas essas vidas e vocações que há um ano rezam e procuram conhecer o teu Filho Jesus. E te pedimos sempre que nos abençoe neste bom propósito e nos faça sempre melhores a cada dia que convivemos convosco e com o vosso Filho. Ave Maria, cheia